Bom, eu queria primeiramente saudar a todos e todas, né, do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia. Hoje a gente começa as nossas reuniões clínicas e eu quero avisar que no dia 20 a gente vai ter a foto do departamento, depois nós vamos mandar os detalhes do horário. E hoje, para começar o semestre com dois pés direitos, né, nem um pé só, está aqui para conversar com a gente a professora doutora Patrícia Moreira Gomes. Ela é médica endocrinologista da divisão de endocrinologia e metabologia aqui do Hospital das Clínicas. Ela é endocrinologista dos departamentos de diabetes no adulto e de endocrinologia na gestação. Ela é mestre e doutora em clínica médica. Ela é diretora da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia da regional aqui, do biênio de 2023-2024, e ela está no Endob desde 2008. E hoje, por que na verdade, a Paty ela vai abrir, né, nosso semestre? Primeiro que ela está com a gente há tanto tempo, né, ela é uma de nós, né, Paty, assim, a doutora Patrícia é uma de nós, de tanto que ela está nessa colaboração feliz, né, com o ambulatório de endocrinologia e gestação, e segundo, porque ela teve uma aula extremamente elogiada no Congresso de Ginecologia e Obstetrícia de Ribeirão Preto, e que é muito útil para nós ginecologistas que trabalhamos com mulher e temos uma frequência alta de obesidade nos postos, nos ambulatórios terciários, e para quem for ter consultório, nos consultórios. Então, o título da aula dela é Quais as reais indicações dos novos tratamentos farmacológicos, até quando usar. Patrícia, muito obrigada por ter aceitado o convite, e o microfone é seu. Bom dia a todos, obrigada, Camila, pelo convite, e a todos do departamento, né? Eu tenho uma proximidade maior aí com o pessoal da obstetrícia e poder transitar aí na ginecologia também. Eu acho que a gente, como endocrinologista, e a parte da ginecologia endócrina também é uma coisa que nos interessa muito, né? E eu acho que na época da faculdade, a ginecologia endócrina me chamava muita atenção e acabou que fui cair dentro da obstetrícia, né? Mas obrigada pelo convite. E o título dessa aula, ele é bastante instigante, e eu tento, no final da aula, convencê-los de que obesidade é doença e que a gente precisa de um tratamento crônico. E aí, por isso que a gente vai tentar justificar isso durante a aula, né? Aqui não vou me ater a tentar ensiná-los a tratar a obesidade, não. Mas sim aspectos dessas novas drogas que têm surgido, né? E até quando a gente pode usá-las. Aqui está a minha declaração de potenciais conflitos de interesse, né? Para essa apresentação aqui, eu consegui tentar juntar muito do que eu tenho tanto dado aula para os laboratórios, para os residentes, né, os cursos que eu tenho feito também, e a prática nossa do dia a dia. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre o problema obesidade, né, e isso cada vez mais, né, a gente tem ouvido na mídia, a gente tem uma sociedade brasileira só para o tratamento da obesidade e da síndrome metabólica, e esse mês é o mês da consciência, né, para o tratamento da obesidade. Vamos falar um pouco sobre as drogas e, por fim, as situações especiais que eu acho que no dia a dia vocês vão se deparar nos seus atendimentos. Então, qual que é o problema? Quando a gente pensa em obesidade, a Organização Mundial de Saúde já trouxe ela como uma doença crônica. Ela é crônica, cheia de comorbidades envolvidas, a gente vê aí alguns dos exemplos associados à obesidade, como a doença cardiovascular, diabetes, osteoartrite, apneia do sono, e é uma doença carregada de muito estigma, preconceito, né, e que as pessoas, às vezes, têm termos pejorativos e que não ajuda nada, né, na questão da gente enfrentar esse problema. Lembrar também, eu vou mostrar para vocês a questão da progressão da doença e como uma doença recidivante, né, aquela que todo mundo chama de efeito sanfona, né. Eu faço um tratamento, eu deixo de fazê-lo
e eu volto à estaca anterior ou até pior, né? Então, é a mesma coisa quando a gente pensa num tratamento do diabetes, né? A glicemia controlou, a gente não fala para o paciente deixar de fazer uma mudança no estilo de vida ou deixar de tomar aquela medicação. E a gente tem que encarar a obesidade da mesma forma. E é uma pandemia, né, que tem trazido bastante atenção aí do mundo. Se a gente for pensar, as taxas de obesidade, elas estão aumentando globalmente, desde a década de 70, principalmente, em mais de 50% esse aumento em 4 décadas. E o problema aqui é que a obesidade traz uma redução da expectativa de vida. Então, uma pessoa que tem índice de massa corporal normal, ela tem 80% de chance de chegar aos 70 anos. Já na obesidade grau 2, essa chance cai a 60%. E aquelas pessoas que convivem com obesidade grau 3, obesidade mais grave, tem metade da chance só de chegar aos 70 anos de idade. Então, isso é um problema muito, muito preocupante, né? Obesidade tem causas multifatoriais, né? Então, a gente vê que tem tanto em fatores individuais, em azul, mas também tem os fatores ambientais. A obesidade, ela é uma das doenças que carrega uma das cargas genéticas mais altas. A gente tem estudos mais recentes mostrando que um gene é capaz de aumentar em até 15 quilos, né, quando ele não está balanceado por outros, o peso de uma pessoa. Existe gene da magreza também, né? E então essa carga genética e essa obesidade, aquela que começa na infância, na adolescência, ainda traz mais consequências para o indivíduo. E pensar de forma simples que ganhar peso é só um desbalanço entre ingesta calórica e gasto de energia, em que a gente come mais e gasta menos, né? É pensar de forma muito limitada, né? A gente sabe que essa balança de ingesta e gasto, né, é equilibrada pelo cérebro de várias fontes, né, de várias formas diferentes. O cérebro, ele recebe informações da periferia, vindas do tecido adiposo, do pâncreas e do intestino, juntamente a carga genética que o indivíduo traz, tendo um peso importante aqui, e também uso de medicações que podem estar associadas ao ganho de peso, como corticoide, antipsicóticos, por exemplo. Então, uma mistura, né, dessas situações vão alterar, né, esse eixo cerebral, né, pâncreas, cérebro, intestino, cérebro, com a carga genética e outros problemas associados. Lembrando que a gente tem também o ambiente, né, levando ao aumento no problema obesidade, e a gente não come só, né, porque a gente está com fome, né, tem a questão também do mecanismo hedônico da fome. A gente come por prazer, por estar em comunidade, sentado à mesa com amigos, familiares, e recordações que a gente traz ao longo da vida. Então, tentar pensar fora da caixa, de que não é uma conta simples. Olha, você perde peso, basta você comer menos e gastar mais. Isso não é uma forma fácil de explicar para os pacientes e não é fácil para o paciente também. E ele não perde peso quando ele quer. Quando eu quiser, eu paro. Eu paro de ganhar peso ou eu posso perder peso. Então, toda a inflamação que isso tudo gera no cérebro traz problemas sérios e o cérebro sempre vai buscar o peso máximo que o paciente teve. Então, um paciente que tem 120 quilos, faz uma cirurgia bariátrica, perde 30 quilos, o cérebro sempre vai entender que ele vai ter que voltar para 120 quilos como mecanismo de autoproteção. E nisso, né, a gente tem que lembrar que o papel do cérebro na regulação do apetite, ele vem de várias formas. A gente come, sim, por fisiologia, né, alimentação aí, comer pela fome, e a alimentação homeostática, né, que a gente lembra. A gente come por prazer, que a gente falou, a questão da alimentação hedônica. E tem também aquela questão do decidir comer, que é a função executiva por si só. Então, pessoas que têm transtorno de comer noturno, por exemplo, que come na madrugada, acorda várias vezes, esse paciente também ele tem uma alteração, né, na capacidade do decidir comer. Né? E lembrar, então, que uma maior compreensão, né, dessas vias, né, do apetite, né, surgiu e tem surgido e tem levado, né, ao desenvolvimento de novos fármacos para tratamento da obesidade.
Então, aqui, para a gente terminar essa primeira parte, né, a obesidade é uma doença crônica, né, que a gente tem que lembrar. Quando a gente fala para o indivíduo, né, questão de perder peso, né, a gente tem que focar na saúde em primeiro ponto, e a questão da estética, né, muitas vezes é o que traz o paciente, né, aos consultórios, mas a gente lembrar que perder peso é questão de saúde. Lembrar de quais são as causas, né, para essa obesidade que a gente precisa entender e quais os bloqueios para a perda de peso. O sucesso é diferente para todos, então lembrando que tem gente que é maior respondedor às intervenções, outros menos. A gente trabalha com porcentagem de perda de peso, né? Lembrando que nem sempre o peso que o paciente tem, o peso ideal, não é o melhor que a gente encontra. Hoje a gente tem conceitos de obesidade controlada, né? Se o indivíduo consegue perder 10 a 15% do peso e manter essa perda de peso, é o melhor que a gente pode conseguir para esse paciente e reduzir muito das comorbidades. Passando um pouquinho para o tratamento, né, a gente lembra que algumas perguntas e alguns questionamentos que sempre a gente se faz, né? Quando indicar o uso de alguma medicação para obesidade? Por quanto tempo utilizar? Segurança, efeitos colaterais e precauções que a gente tem que tomar com cada uma das medicações. Então, quando indicar, a gente tem que lembrar, né, que benefícios de perda de peso, até mesmo de pequenas porcentagens, podem levar a melhora de glicemia, de triglicérides, até mesmo na fertilidade, né? Eu comentei isso no congresso e não é incomum a gente ver as pacientes com síndrome do ovário policístico perdem pouco peso, já começam a ter uma ovulação mais eficiente e engravidando, por exemplo. Perdas de 5 a 10%, e essa é a perda de peso quando a gente institui, seja um tratamento com modificação de estilo de vida, medicação que a gente tenta atingir, pelo menos, né, de 5 a 10%. E isso aí em pelo menos 3 meses, né, para a gente falar que teve uma eficiência. Pode levar, então, para a gente melhora de qualidade de vida, da função sexual, da incontinência urinária, melhora de perfil lipídico também. Perdas maiores que 10%, a gente já está falando em melhora de gordura no fígado e redução de evento cardiovascular. E mais de 16% redução de mortalidade, né? Estudos mais recentes, agora a gente tem com drogas, mostrando essa relação, que perder mais de 15%, 16% esteve sim relacionada à redução de mortalidade por todas as causas. E quais as indicações para o tratamento, né? Então, a gente lembra que todo indivíduo que tem índice de massa corporal fora do que é o padronizado, até 25 kg por metro quadrado, ele passa a ter, então, uma indicação para perda de peso. Então, em qualquer uma das faixas de sobrepeso ou obesidade, dieta e exercício físico é sempre bem-vindo e a gente sempre deve estimular. Farmacoterapia, então, medicações, a gente vai começar a indicar para indivíduos com IMC de 27 a 30, desde que tenha comorbidades ou qualquer grau de obesidade. A cirurgia bariátrica, então, é a indicação mais precisa no caso de obesidade grau 3, com índice de massa corporal acima de 40, ou naqueles indivíduos com comorbidades e obesidade grau 2. A perda de peso a longo prazo, ela é desafiadora, então a gente mostra aqui a questão da recidiva, né, de forma ilustrativa, e a gente vê aqui à esquerda, né, que depois do tratamento, né, com várias intervenções aí, aqui traz, né, estudos mostrando que quando o indivíduo para, né, o tratamento instituído, ele retoma o peso, né, e às vezes até mais do que o peso inicial durante a intervenção. Então, lembrando que é uma doença recidivante. E aí, o que acontece, né? O cérebro vai tentar adaptar essa perda de peso, aumentando hormônios de fome e reduzindo hormônios relacionados à saciedade. E no metabolismo faz com que a gente tenha menos gasto de energia. E muitas vezes isso aqui se dá pela perda de músculo também que acontece no processo do emagrecimento. Então, o indivíduo, ele passa a reganhar peso e retomar, né, muitas vezes o peso perdido. Então, assim, por quanto tempo a gente deve tratar? A gente falou que a obesidade é doença crônica, ela é recidivante, né, e
Assim, a gente não tem um tempo, né, definido, é por tempo indeterminado que a medicação e a modificação de estilo de vida deve ser mantidos, né? Então, a obesidade é doença crônica, ela é progressiva, ela é crônica e recidivante, né? O questionamento que a gente se faz é, mas usar as drogas por quanto tempo, né? Questão de segurança, né? Então, a gente tem que lembrar que a gente tenta chegar numa porcentagem de peso, né? Então, pelo menos de 10 a 15% de perda. E depois a questão de negociar com o nosso paciente. Às vezes, reduzir a dose para uma dose que ele consiga manter esse peso, sempre reforçando modificação de estilo de vida, às vezes trocando por alguma outra medicação, né? E também lembrando de contraindicações que possam surgir durante o tratamento. Os principais aqui, né, a gente já citou, é a questão da cirurgia, mas as drogas, né, que são aprovadas no Brasil para perda de peso, a gente tem sibutramina, orlistat, liraglutida 3.0, semaglutida 2.4 e a combinação de naltrexona com bupropion. A terzepatida ainda não está liberada para obesidade, para o diabetes, mas também a gente não tem no mercado nem para o tratamento do diabetes no Brasil. E aqui eu trouxe de forma resumida para vocês entenderem o que cada uma dessas medicações fazem para a perda de peso. Então, a sibutramina, o inibidor da recaptação de serotonina e norepinefrina, ela é muito bem-vinda naqueles pacientes que têm um transtorno de comer beliscador, né? Então, fica comendo ao longo do dia. O orlistat age no intestino, reduzindo a absorção de gordura em até 30%. Então, essa medicação auxilia aí na redução de peso à medida que elimina gordura pelas fezes. A liraglutida 3.0 e a semaglutida são agonistas do receptor de GLP-1, agindo, né, no estômago, diminuindo o esvaziamento gástrico, aumentando saciedade, e também no cérebro, né, aumentando saciedade e reduzindo a fome. E mais recentemente, né, foi aprovada a combinação da naltrexona e a bupropiona. Essa combinação ela é mais efetiva do que o uso da bupropiona. A naltrexona é um antagonista opioide, capaz de reduzir muito os episódios de fissura alimentar. Então, é uma combinação excelente para aquele paciente que tem transtorno de comer compulsivo, né, aquele que vai bem até o final do dia e depois começa a ter excesso de alimentação ao longo da noite. E aqui eu trouxe só para vocês a tirzepatida nas doses que está liberada, né, para questão de perda de peso. Quando a gente pensa em todos esses tratamentos da obesidade na perda de peso, aqui estão as perdas de peso, né, associadas às principais intervenções. Então, a gente lembra aqui a dieta, né, e a atividade física, que está lá em cima, né, como perdendo em questão de perda de peso para todas as outras intervenções, mas não é por isso que a gente não deixa de recomendar, né? Lembrando que a cirurgia bariátrica em 6 meses é que vai fazer maior perda de peso, e agora a gente tem as demais medicações aí com perdas de peso levando a perda de peso maior que 8, 10, 15%. Eu trouxe de forma comparativa essas novas medicações para vocês entenderem o que elas fazem para a perda de peso. Aqui eu estou falando em média de perda de peso. Claro que existem os bons respondedores a cada uma dessas drogas que podem perder até mais peso do que o que está relacionado, que é em perda de peso média. Então, a liraglutida, que é até a dose de 3.0, levando a uma perda de 8%. A semaglutida de 2.4, lembrando que no mercado brasileiro a gente só tem até de 1.0 miligramas. Ela é semelhante à dose menor de tirzepatida, de 5 miligramas. E aqui, mostrando, né, que esse agonista duplo GLP-1-GIP, né, tem levado às maiores perdas de peso já vistas com as medicações para perda de peso, né? Então, com a dose máxima, uma parte grande dos pacientes atingindo perdas de peso maiores do que 20% do peso. Então, são medicações mais promissoras. Apesar de ser caro ainda, né, e essa tirzepatida a gente nem tem precificação para saber quanto custa, né, mas são medicações eficientes aí para uma boa parte das pessoas que utilizaram para perda de peso.
Bem, lembrando que o agonista do GLP-1 age tanto no estômago quanto no cérebro para perda de peso. Eu já havia falado, né, no estômago reduz esvaziamento gástrico e reduz secreção ácida, e no cérebro aumentando a saciedade e reduzindo a ingesta alimentar. O principal efeito colateral dessas medicações é a náusea. A náusea, ela tende a ser passageira, geralmente nas primeiras 2, 4 até 6 semanas ela tende a reduzir, né? Ela é comum nos primeiros dias após a aplicação dos semanais, mas 5 a 10% dos indivíduos abandonam o tratamento. E aqui, principalmente naqueles indivíduos que não foram orientados e não têm, né, uma questão de uma prescrição e uma orientação adequada do que fazer no caso das náuseas. Então, aqui é uma medicação que o indivíduo precisa saber que ele vai ter náusea, né? Então, o que fazer, né, para reduzir? Além da gente fazer aqueles aumentos progressivos, né, seja o que é de uso diário, a liraglutida, aumentando semanalmente a dose, quanto o semanal, que a gente aumenta a dose a cada 4 semanas, para a gente reduzir o efeito da náusea, a gente deve orientar muito bem os nossos pacientes a reduzir alimentos gordurosos, diminuir o tamanho do prato, né? Muitas vezes a gente sugere reduzir o prato, em vez de pegar o prato normal, né, usar prato de sobremesa, para ter uma quantidade menor, e também a gente sugere aumentar a ingesta de água. E, se necessário, também a prescrição de uma ondansetrona, né, no caso das náuseas mais intensas. De forma resumida, eu trouxe os principais efeitos colaterais e contraindicações das principais drogas. Então, a gente lembra que sibutramina, como eu falei, é interessante para perda de peso em indivíduo beliscador. Os principais efeitos colaterais é cefaleia, insônia, ansiedade, boca seca. Boca seca é um efeito colateral que está muito associado àqueles melhores respondedores da medicação. É contraindicado em indivíduos com mais de 60 anos, diabetes e doença cardiovascular estabelecida, e precisa de um termo de consentimento e um receituário B2 para prescrição. A sibutramina, ela tem de dose de 10 e 15 miligramas, né? A bupropiona e naltrexona, o principal efeito colateral é a náusea, mas também a passageira. A gente começa com 1 comprimido ao dia, vai aumentando semanalmente até atingir 4 comprimidos ao dia. Aqui não é nem bem uma contraindicação, a gente não tem estudos mais importantes em indivíduos com doença cardiovascular estabelecida. Então, a gente ainda carece desses dados, né, de segurança nessa população. O Orlistat, né, ele pode ser utilizado de 2 a 3 cápsulas ao dia, geralmente antes, né, das refeições maiores. Lembrando que, como inibe a absorção de gordura, a diarreia com gordura é o principal efeito colateral se o indivíduo abusa em alimentos mais gordurosos. E a longo prazo, né, geralmente depois de 2, 3 anos, há uma necessidade de dosar aquelas vitaminas que são lipossolúveis, né, para ver alguma hipovitaminose. Não há uma contraindicação importante, não é uma medicação que é absorvida, né, e não age no sistema nervoso central. Já os agonistas de GLP-1 e mesmo os duais GLP-1 GIP, né, a gente tem como efeito colateral principal as náuseas, como eu havia dito, né? Os estudos trazem muito como efeito colateral a diarreia, mas o que a gente percebe no dia a dia é mais indivíduos tendo constipação do que diarreia. Então, melhorar a ingesta de água, de fibra, pode auxiliar. E agonistas de GLP-1, né, eles têm uma contraindicação, que é o uso em indivíduos que têm história pessoal ou familiar de carcinoma medular de tireoide, não são os outros tipos de câncer folicular, papilífero, por exemplo, e indivíduos com pancreatite prévia, né, que não há uma recomendação em bula para o uso dessas medicações. E lembrando que a gente tem tanto os diários quanto os semanais para utilização. Para terminar, eu trouxe as situações especiais que a gente tem que lembrar, como a perda de peso ela é importante, né, em várias fases da vida de uma mulher, né, trazendo aqui primeiro, né, a questão de que vocês, como ginecologistas e obstetras, né, têm oportunidade de tratar aí mais da metade da população do mundo no dia a dia, né, e não deixam de ser o clínico, né, que a mulher sempre procura quando necessário.
Lembrando que a adolescência, a gente tem visto, né, um aumento importante de obesidade na adolescência, e que isso vai trazer, né, vários problemas ao longo da vida. Aqui estão as drogas já aprovadas a partir de 12 anos de idade, o Orlistat, a liraglutida e a semaglutida. Eu trouxe como exemplo o estudo da semaglutida em adolescentes, que foi o estudo STEP Teens, mostrando que uma boa parte dos pacientes, né, mais de um terço, conseguiu perder mais de 20% do peso quando atingiu a dose de 2,4 miligramas de semaglutida, né, após 68 semanas. Então, é uma droga que deve ser considerada em adolescentes com obesidade. Lembrando, né, eu havia comentado rapidamente sobre a síndrome dos ovários policísticos e a questão de como é importante, né, o tratamento da obesidade. Não só para a gente pensar em melhora de ovulação, de ciclos, né, menstruais mais regulares, mas a gente lembra que a síndrome do ovário policístico, ela está dentro, né, do protótipo da resistência à insulina, da síndrome metabólica. Então, a gente reduzir risco cardiovascular nessas mulheres é importante, melhorando qualidade de vida também. E aqui as drogas principais, né, já estudadas é a metformina e o agonista de GLP-1, principalmente naquelas mulheres, né, que têm elevado risco cardiovascular, é uma droga bastante interessante, os agonistas do GLP-1. Aqui mostrando também, né, que às vezes a gente recebe as pacientes que estão tomando agonista de GLP-1 e engravidam, chegam nos nossos consultórios, né, aquela questão, e agora o que eu faço, né? É importante lembrar que várias dessas drogas não foram estudadas na gestação, mas vamos lembrar que aqui é um estudo, né, realizado em milhares e milhares de mulheres, já estudo de vida real, com diabetes tipo 2, tanto na Escandinávia, nos Estados Unidos e em Israel, mulheres, então, ou que estavam usando insulina antes de engravidar, ou sulfonilureia, inibidor de DPP-4, agonista de GLP-1, inibidor de SGLT2. Quando a gente faz, né, o risco relativo ajustado para as principais variáveis aqui, a gente não teve um aumento, né, de mortalidade, de malformação cardíaca ou qualquer malformação congênita com essas medicações. Né? Então, a gente não vai manter durante a gestação, mas se por algum acaso, né, essa paciente engravidar, a gente tem dados já, né, mostrando até que de acompanhamento até 1 ano após, né, o parto dessas mulheres, que não houve um aumento de risco em malformação para esses bebês que as mães estavam usando qualquer uma dessas drogas. Né? Então, engravidou tomando, a gente suspende, né, e aí a gente fala, olha, fique tranquila, né, a gente também vai acompanhar esse bebê, mas de qualquer maneira a gente não tem estudo para permanecer com as medicações durante a gestação. Na amamentação, né, a gente lembra a dificuldade da mulher com obesidade para poder perder peso, né, muitas vezes elas nem conseguem amamentar, né, devido às mamas grandes, a dificuldade da lactação. Né? Então, lembrando que não há estudos ainda sobre agonistas de GLP-1 na amamentação, né? Em animais foi já estudado que há traços de semaglutida no leite, mas a semaglutida ela está 99% ligada a proteínas, né? Então, a questão de passagem pelo leite é pequeno. E também lembrando que quando a medicação chega, né, no trato gastrointestinal, por ser um hormônio, né, uma proteína, boa parte também vai ser quebrada. Né? Então, aqui é questão de conversar, né, com o pediatra e ver a questão da real necessidade para essa mãe e também a necessidade dela perder peso após o parto. E por fim, né, a gente lembra aqui do climatério, o quanto isso é uma via de mão dupla, né? A gente tem uma mulher que tem obesidade e os efeitos, né, da obesidade piorando os sintomas da menopausa, e também o próprio climatério com a redução do estrógeno, reduzindo o metabolismo energético, né? A gente lembra que o que é esperado para uma mulher ganhar aí na perimenopausa é de 5 a 8 quilos, né? É muito comum a gente ter as pacientes aí falando que mudou um número aí no manequim, né? Esse é o que a gente geralmente, né, percebe de ganho adequado, né? E a gente lembra que a menopausa traz, né, o climatério, uma maior dificuldade para a perda de peso para essas mulheres, o próprio aumento da ansiedade e da depressão com o uso de medicações que podem levar a ganho de peso,
A piora do padrão de sono com sintomas vasomotores, tudo isso vai contribuir para a obesidade. E é uma fase em que as mulheres perdem muita massa muscular e ganham gordura abdominal, principalmente, né, levando esse depósito abdominal e mau risco cardiovascular. Então, é uma fase em que a gente precisa tomar cuidado com o risco, para aumento do risco cardiovascular dessas mulheres, né? E eu trouxe por último, né, e eu acho que vocês fazem procedimentos, né, e a gente tem visto recomendações sobre a questão da suspensão dos agonistas de GLP-1 antes dos procedimentos que vão envolver uma sedação anestésica ou uma anestesia geral, como o estômago vai ficar mais parado, né, a questão de esvaziamento gástrico está prejudicado e aumenta o risco, sim, de aspiração gástrica. Então, o que a gente recomenda, isso é da Sociedade Brasileira de Diabetes, né, que a gente deve suspender a medicação cerca de 3 meia-vidas antes do procedimento. Então, a liraglutida, a gente suspende 2 dias antes, a semaglutida 3 semanas antes e a tirzepatida 15 dias antes, né? O que às vezes a gente faz é trocar da semaglutida para a liraglutida, né? E aí 2 dias antes a gente para a liraglutida, que é diária, para facilitar aí a paciente não ficar tanto tempo sem a medicação. Para terminar, então, né, queria reforçar, então, a questão da obesidade como uma doença crônica. A gente tem vivido aumentos, né, alarmantes aí do número de pessoas convivendo com sobrepeso e obesidade. A gente sabe da dificuldade, né, de implementar a modificação de estilo de vida na população, né, tentar mostrar ao paciente que o que tem feito até agora não funcionou e que a gente precisa colocar, né, a importância da modificação de estilo de vida, não colocar tudo na medicação, mas que a medicação, ela é importante. Ela é importante porque a gente viu que a gente tem alterações nessa sinalização, né, para o cérebro, o componente genético que é importante, né, e da dificuldade dos pacientes de ter uma perda de peso quando querem, né? Isso a gente não pode só deixar para os nossos pacientes. Então, a gente vê uma mulher com obesidade, olha, você precisa perder peso, né? Não, a gente deve orientá-la a procurar ajuda, que tem tratamento, né? Esse tratamento é crônico e deve ser individualizado e ele provavelmente vai durar anos e anos, até porque essa mulher vai conviver, né, com a questão da dificuldade da perda de peso por anos e anos, né? Então, essa é a minha mensagem para vocês, né? Que o tratamento, ele é um tratamento crônico, como qualquer doença crônica, e a gente deve lembrar disso sempre. E obrigada. Estou à disposição, né?